mais uma conversa muito relevante aqui dentro do VTEX Day 2025 e agora a gente vai falar de Conversational Commerce, como usar o conversacional em diferentes etapas aí da jornada, tanto do varejo quanto em outras empresas. E eu estou aqui com uma pessoa super especial, o Enzo, da Fintalk, uma startup que ela ainda não é tão conhecida, mas eu tenho certeza que vocês vão conhecer bastante ela, porque ela está por trás de grandes iniciativas, então a gente acaba não conhecendo tanto a marca, mas ele vai contar um pouquinho para a gente o que é a startup, como que eles estão ajudando grandes empresas, e a gente vai falar um pouquinho aí de inovação, IA e esse conversacional como um dos caminhos de destravar grande valor nos negócios. Então, Enzo, super obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Gustavo. Pô, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, viu? Boa, me conta um pouquinho então da Fintalk e me dá um overview, como que vocês têm ajudado as empresas? Claro, cara. Então, a Fintalk foi fundada em 2019 e a missão original era a gente criar uma plataforma para ajudar brasileiros da base da pirâmide a pagar melhor via áudio no WhatsApp, né? Em 2019, o mercado, na verdade, não estava pronto para dar uma solução como essa no mundo financeiro. E, de fato, não estava pronto até a gente ir ao mercado lá em meados de 2023, que foi quando, de fato, o mercado abriu para essas soluções conversacionais. Depois da pandemia, o WhatsApp explodiu. Hoje em dia, a gente conversa com qualquer empresa no WhatsApp. E naquela época, os casos de uso que foram mais demandados foram aqueles mais óbvios, tipo call center, customer service, saque, né? Então, a gente tomou uma decisão de negócio de vamos se adaptar, vamos pegar essa plataforma que a gente construiu e vamos colocar isso em prática naqueles casos de uso que estão sendo mais demandados pelo mercado. Então, a gente começou a nossa jornada em grandes empresas no Brasil, então estou falando de Itaú Avenue, Bradescar, C6, Stone, CIMED, Sky, CIA, Porto Bank, basicamente entrando para fazer jornadas de customer service e reduzir o custo de atendimento que essas empresas têm para atender os seus clientes, né? Então, nosso número mágico hoje a gente entra numa empresa grande e a gente reduz em 50% muito rápido o custo de atender o cliente. Esse é o nosso número, né? E aí, como que você está olhando esse tema de conversacional, né? Talvez seja um dos temas mais quentes, principalmente com LLMs, né? E facilitando e transformando o que era um bot, né, em algo fluido e que você já não sabe mais distinguir se é realmente uma pessoa ou se é realmente um IA. O que você está vendo como próximos passos da sua empresa e de como ajudar outras empresas? Perfeito. Quando a gente fala de LLM, tem um problema muito, muito grande, assim, que é esse negócio de toda vez que eu consigo trazer uma experiência muito boa conversacional usando IA generativa, eu perco de um lado na parte de ser mais assertivo e não ter alucinação, né? Isso é um problema muito grande quando a gente fala desses algoritmos que são probabilísticos, são estatísticos, né? Não são determinísticos. Então, acho que o segredo e as plataformas que conseguirem utilizar da melhor forma os ingredientes que elas têm à disposição para conseguir equilibrar a assertividade e qualidade, NPS e experiência de atendimento vão ser as vencedoras, né? Então, assim, quando a gente fala de mundo financeiro, grande parte dos nossos clientes são do mundo financeiro, a gente faz cobrança para esses caras. A gente não pode errar o número de cobrança, a gente não pode errar quanto que o cliente está devendo, a gente não pode errar a negociação. Então, a gente sabe muito bem jogar com algoritmos determinísticos, tipo NLP, NLU, e quando que a gente pode usar um generativo para deixar a experiência menor, mas não alucinar, né? Então, eu acho que quem conseguir trazer isso de forma escalável, porque a LLM também é super caro, de forma escalável, com eficiência operacional, vão ser os grandes vencedores desse mercado. Total, e realmente é um grande desafio hoje conseguir entender esse tema de se ele está falando é realmente o dado ou se eu vou ter que fazer um double check se aquilo está certo ou não, né? E aí quando a gente cai, né, em operações financeiras, o desafio é muito arriscado, né? E eu acho que tem um processo aí importante de convencimento dessas marcas, né? Eu fiquei bem impressionado na semana passada, eu tive com o CEO da Meta Brasil e Índia, e ele trouxe obviamente bastante do caso no mercado financeiro, que hoje, né, os principais bancos têm todas as suas operações dentro de WhatsApp e que
o Itaú, por exemplo, né, tem hoje 80 das principais funcionalidades. Eles têm 100 e poucas funcionalidades no aplicativo deles e 80 delas já rodam dentro do WhatsApp. Então, você consegue visualizar um saldo, então as funcionalidades Perfeito. padrões, e não só as padrões, né? Realmente não é só o básico hoje que os bancos estão fazendo. Eu acho que tem muita oportunidade, né? E isso que tu falou agora é um outro grande desafio que quem conseguir fazer bem feito vai vencer o jogo também, que é a parte de integração. Então, quando tu entra num Itaú, imagina, são centenas de sistemas legados, são várias APIs que a gente precisa integrar para conseguir trazer essas informações de saldo, de boleto, de quando é que vai entrar dinheiro na conta, quanto é que é o meu vencimento. Né, tem o plano de saúde, aí tem o cartão de crédito, Exatamente. E as pessoas elas querem perguntar tudo, né? Exatamente. Então, quem conseguir fazer bem essa orquestração, essas integrações de forma rápida e de forma que não dê pau, também são empresas que vão conseguir vencer o jogo, que é um desafio. A parte de integração em todo o ecossistema dessas empresas grandes é um grande desafio, de fato, para fazer funcionar redondo. Boa. E falando de inovação, a CRM Bônus foi uma das patrocinadoras do Brasil Silicon Valley e é um evento super importante que você teve lá também. A gente leva algumas lideranças de varejo para viverem, né, o Vale de uma forma imersiva, junto com outros empresários. O que você olhou e viu de inovação, principalmente nesse tema que a gente está falando de conversacional e de próximos passos do que está indo o mercado? Boa, legal. Então, eu passei agora 1 mês e meio em Silicon Valley, conversando com alguns investidores lá. Nós estamos lançando uma solução nova de checkout conversacional, com várias funcionalidades interessantes, que em breve está no mercado. E foi muito interessante essa experiência em Silicon Valley, por estar vivendo esse boom da AI nesse momento que a gente está agora, lá no coração de onde tudo nasce, né? E uma das coisas que mais me chamaram a atenção é que o pessoal no Vale, todo mundo é muito técnico lá. Todo mundo é muito profundamente atualizado com as ferramentas mais avançadas de IA e as ferramentas mais novas que existem no mercado. E todo mundo utiliza essas ferramentas no dia a dia, independente da área dessas pessoas. Se é uma pessoa de vendas, se é uma pessoa de CS, se é uma pessoa de financeiro, todo mundo está muito atualizado. E dá para ver, pelas conversas que eu tive com as pessoas lá, que a forma como as empresas estão operando, a forma como os times estão operando no dia a dia, está se tornando um negócio muito eficiente. Então, as empresas estão alcançando níveis de eficiência que eram impossíveis há 3 meses atrás. Posições que antes existiam vão deixar de existir. Então, novas posições estão surgindo, tipo os Agentic Engineers. A gente foi num evento lá da Cray com o João Moura, ele mostrou um gráfico, né? Um gráfico de os times de operação ao redor do mundo shrinking, cada vez mais enxutos, e novas posições de Agentic Engineers, uma exponencial para cima, né? Então, uma coisa que me chamou muito a atenção foi que a forma como se trabalha está mudando drasticamente, né? Essas ferramentas tipo Cursor, tipo Cray, tipo N8N, todas essas ferramentas low-code de criação de agentes, elas ajudam muito no dia a dia, independente da área. Muito os MVPs, né? Então, antes a gente precisava contratar Lovable, V0, Devin. Não, isso é incrível, né? Porque a gente sai de um modelo que, às vezes, a pessoa de negócio ela era muito dependente de um CTO, né? Ou de um founder. E a pessoa ela consegue, a partir de agora, né, identificar um problema. E com as ferramentas certas, obviamente que ela precisa ser curiosa para saber o que e como usar, mas ela consegue montar inicialmente um MVP bastante realista e até às vezes muito melhor que muita solução do mercado de 3, 4 anos atrás, né? Então acho que tem uma oportunidade muito grande. E aqui a gente tem uma trajetória interessante, né? A CRM Bônus ela está avançando muito nesse tema de conversacional e IA. A gente tem, nos últimos meses... Eu vi muitos no Vale também, muito, cara. A galera não quer mais tocar em tela de software, todo mundo quer conversar. Depois de ChatGPT, a galera só quer conversar. É mais natural, né, por ser humano. E é mais fácil, né? Então a gente tem olhado muito para esse tema, desde produtos como Gatilho Inteligente, que é um produto que a gente criou, onde ele vai criar bônus específico para pessoas específicas. Então imagina que o Enzo ele está há 200 dias sem comprar na Aramis, né? E ele é um cliente VIP. Cara, eu posso estimular com um bônus específico dado
o conhecimento que eu tenho de ticket médio, do que ele comprou, se ele navega no meu site, se ele compra parcelado, se ele não compra. Então a gente está começando a aglutinar essas informações, e o que antes era um trabalho manual, então a gente tinha um time de CS, a gente tem ainda um time de CS bastante grande, né? A gente começa a operar isso de forma automatizada, com bastante controle. E eu acho que tem uma outra iniciativa super legal que a gente vai lançar para o mercado a partir de outubro, que é o Presenteia. É uma solução que a gente conversou um pouquinho nos outros podcasts de forma mais simplificada, e eu vou falar um pouquinho melhor aqui da nossa visão. A gente acredita muito no mercado de presenteável, né? O mercado de presenteável no Brasil é um mercado bastante relevante. Você pega uma marca como Boticário, Havaianas, marcas de beleza, vestuário, que mais de 50% das vendas dessas marcas, né, 40%, 50% é de presente. Né? Então as pessoas elas têm esse hábito, e tem marcas que representam volumes muito grandes, mas presentear é um desafio. Né? Presentear pode ser simples, mas eu quero dar um presente para o Enzo. Cara, será que o Enzo gosta de Aramis, Lacoste ou Osklen? Né? E será que ele é M ou será que ele é P? Né? Cara, e qual que é o endereço dele? Né? Então tem muita fricção nesse processo, que a gente está trabalhando com muita tecnologia, parceria com vocês também, para a gente transformar dentro do WhatsApp uma experiência de um marketplace, onde a pessoa ela pode, por exemplo, ter o WhatsApp do Enzo, colocar dentro dentro dessa conversa, e ela vai ter as principais informações né, dessa pessoa, e ela vai conseguir entender, por exemplo, que para o Enzo tem lá bastante afinidade com a Osklen e que faz sentido algumas seleções de produto que a gente vai sugerir. Então a gente tem olhado muito nesse caminho do conversacional, a gente acredita muito. Esse é um produto que a gente vai lançar no quarto trimestre desse ano para B2C. A gente fez um lançamento interno nos últimos dias para buscar varejistas, e a ideia é que a gente tenha realmente aí uma avenida bem interessante para ajudar o varejista a aumentar a sua venda nessa linha de presenteável de uma forma bastante facilitada. Né? Então, acho que aqui é uma conversa bastante interessante, porque a gente tem, e aí é onde também eu queria que você falasse um pouco mais de use case. Né? Eu acho que IA e conversacional, ela funciona não quando é genérico e amplo, mas quando a gente tem foco e problemas claros para resolver. Né? Então, eu tenho na minha proximidade muitas startups que acabam vindo e não, trabalhamos com IA, não, fazemos com IA. Eu falei, tá, mas cara, me explica assim, qual que é o problema que você está resolvendo, como que você está resolvendo, para eu entender se isso aqui está fazendo sentido. Porque hoje em dia, você vai desde a batata Ruffles, se você olhar na embalagem, estão falando que estão usando IA, né, para selecionar a melhor batata. Mas pouca gente é no ROI de verdade, né? Exato. E tudo bem, eu acho que é super importante experimentar, a gente tem que testar, pilotar e tudo mais, mas tem uma extrapolação grande aí do termo, que se tornou um termo muito marketeável, né? As pessoas têm muita vontade de comprar coisas com IA. Mas me fala um pouquinho mais do que vocês tiveram aí de experiência. Você comentou um pouquinho dos grandes clientes. Me dá um pouco de contexto aí, como que eles têm usado além do saque, por exemplo. Perfeito. Acho que os principais use cases que a gente explorou foram, como eu te falei, atendimento, cobrança no mundo financeiro, a gente foi muito bem também. Toda a jornada de vendas. Aliás, cobrança, entrando aqui numa visão aqui que quando você falou eu lembrei, em 2024 eu estive na China, e na China o tema de fintech, eu fui numa comitiva de fintech e lá eles, enfim, eles têm muito mais dado, né, por ser um tema muito mais fácil de coletar dados, por ser muito mais centralizado as informações, mas o tema de cobrança foi uma das principais avenidas da utilização de IA, e eles estão muito maduros nisso, onde tem no chat, mas hoje tem tem as pessoas que ligam, que não são pessoas, são agentes que ligam, e você não sabe que é uma pessoa, e na verdade não existe mais o gerente Mauro, na verdade quem está ligando é um agente com uma voz super humanizada e consegue fazer negociação de pricing, de negociação pelo telefone. Né? Então a gente já está na China, pelo menos, né, eles já estão extrapolando muito isso, e tem até casos que eles conseguem fazer FaceTime, como se fosse uma pessoa. Então, FaceTime eu não sabia. Eles pegaram o gerente da loja e tiraram várias fotos assim da pessoa, e aí com o AI eles conseguem fazer a pessoa como se ela estivesse na bancadinha assim do banco,
e falando, né? Como se ela estivesse negociando com essa pessoa. Então, eu acho que esse tema de fintech é impressionante a possibilidade que tem de uso de IA, né? Animal, não. O cobrança é um baita use case nosso. O número é que a gente consegue ser quase 3 vezes mais eficiente que o humano propriamente dito, né? E a gente usou uma abordagem para fazer a cobrança muito interessante de em vez de ser eu contra o devedor, é nós contra um problema, né? Então a gente usou um tom de cobrança muito mais amigável, que aumentou muito a conversão em cobrança pra gente, né? Então, atendimento, cobrança, a jornada de vendas e agora entrando muito forte em pagamentos também com esse produto de checkout que a gente está lançando e com vocês agora toda nessa parte de fazer enviar presente para amigos, é muito legal. E, cara, falando de alguns cases, assim, o que eu posso te dizer é que por exemplo, no mundo financeiro, essa parte de atendimento, de customer service é um negócio que gera muito ROI, porque é muito volume. Imagina, se a gente pega um banco grande, Bradesco, Itaú, Santander, cara, são milhares de conversas dia, assim. Então, se a gente consegue automatizar, e não é só conversar com o cliente, não, é automatizar a tarefa. Pô, o cara precisa fazer uma antecipação, eu bato na API, vejo quanto eu consigo antecipar, a que taxa, e eu executo de fato a tarefa, né? A gente teve dentro da CRM Bonus também uma otimização bem importante do nosso time de suporte, muito porque hoje a gente atende varejistas, então a gente está plugado em mais de 35 mil lojas e você imagina que, vamos supor que um cliente final, o Enzo, chegou lá na Aramis e o bônus dele não está funcionando. A gente tem um valor importante da nossa cultura que é SLA 3 minutos, ou seja, em 3 minutos eu tenho que pegar esse gerente de loja e conseguir atender ele. Cara, isso começou, né, quando a gente era pequeno, era um negócio que dava para fazer, aí a gente contratava mais gente, e esse negócio a gente, quando foi ver, a gente estava com um time de suporte gigantesco e o nosso SLA não estava em 3 minutos, né, ele estava crescendo, né, porque eu estava com 35 mil lojas plugadas. Imagina num Dia das Mães, no Natal, numa Black Friday, quantas pessoas têm problemas com bônus e as pessoas tentando acessar. Então a gente, junto com o Zendesk, nesse caso, trabalhou na construção de um agente e a gente conseguiu, para esses casos iniciais de tratamento, principalmente que é muita de desinformação, né? O cliente não está usando de uma forma errada ou tem alguma informação errada, enfim, a gente consegue fazer todo esse tratamento, a gente conseguiu otimizar muito a experiência dos vendedores e gerentes com uma plataforma também. Então... Na parte de atendimento também, a gente faz toda a parte de onboarding da Avenue, a gente está fazendo isso agora na Sky lá. Então, em vez de o cliente fazer todo o envio de dados para abertura de conta no aplicativo, ele faz no WhatsApp por áudio, começa num dia, termina no outro, não precisa recomeçar tudo do zero. Então, onboarding é um baita case também que gera muito ROI. Cobrança, nem se fala. A gente está entrando forte em vendas agora, então eu consigo integrar na VTEX, na plataforma de e-commerce, num ERP, tenho acesso à base de dados de produtos que o varejista tem, a gente consegue interagir com essa base de dados como se fosse um garçom que conhece muito bem o cardápio, ou um vendedor que conhece muito bem o inventório de produtos. Tu interage com esse garçom, tu interage com esse vendedor, monta o teu carrinho. Então, o que tu tem que é vegano? O que tu tem com avocado? O que tu tem com bacon? Tu monta esse carrinho e passa pela experiência de checkout dentro do conversacional. Esse eu acho que esse é o sonho do varejista, é ter o seu melhor vendedor 24/7, né? E aqui talvez seja um dos grandes caminhos, né? Imagina... A gente está apostando muito forte nisso, muito forte. Exato, e eu tava com talvez um dos maiores varejistas na semana passada aqui do Brasil, o maior grupo de vestuário aqui do Brasil, e a gente tava falando muito sobre isso, né? Cara, como tem muita empresa falando que faz, mas aí você vai ver a experiência e é super ruim, realmente a jornada, sabe? Tem muita fricção ainda, a experiência de mostrar os produtos não é tão atrativa dentro do WhatsApp, então tem muito a se fazer ainda para tornar, né, essa vendedora realmente algo que para o usuário final faça sentido. E eu sempre falo aqui, eu gosto sempre de colocar, a gente tem que pensar como, né, se faz sentido como usuário, né? Perfeito. Você já está usando o WhatsApp para comprar? Puta, sim, como? Cara, comprando cosmético, putz, provavelmente faz sentido essa tese. Cara, você está usando no banco, cara, animal, né? Tá fazendo sentido. Cara, você já conseguiu comprar, né? Então, eu acho importante a gente sempre iterar e testando na nossa realidade para ver se está fazendo sentido, que tem muita coisa que a gente
é igual a tese do metaverso, né? Eu falo, cara, primeiro eles vieram com o metaverso, depois eles querem mudar o comportamento de compra. Cara, primeiro a gente muda, né? A gente vê a tendência do comportamento das pessoas e aí pluga a tecnologia. Eu acho muito estranho, na minha visão, né, aqui como empreendedor, o contrário, né? Eu criar, agora todo mundo agora é metaverso, né? Que era 2023, metaverso é o novo mundo, vai acabar o e-commerce, o varejo vai fechar. Mas assim, quem tem o óculos e quem tem uma loja no metaverso, e assim, não tem nada, entendeu? É uma grande espuma. Então eu acho que a gente precisa saber se orientar e olhar aquilo que realmente a gente já está se movimentando para ver o que faz sentido. Cara, na Fintoc a gente acredita muito nisso. A gente brinca até que a gente é um B2C2B, né? Porque a gente foca primeiro na experiência do cliente final, do usuário final do nosso cliente. Cara, e assim, a gente vai sempre botar em primeiro lugar o cliente final, o cliente do nosso cliente. Então, esse cara tem que ter uma experiência boa, porque daí o meu cliente vai ficar feliz. E às vezes a gente deixa de fazer o que o nosso cliente pede, porque a gente sabe que o melhor para o cliente dele é um outro caminho, né? Então, a gente é totalmente obcecado pelo usuário final. Todos os nossos projetos têm um NPS acima de 70, né? Um NPS que os clientes dos nossos clientes dão para ele. Então, a gente acredita 100% nisso que tu trouxe. Boa. Cara, super obrigado. Foi um prazer a gente poder estar aqui entendendo um pouquinho mais desse mercado conversacional. A gente está muito animado com o Presentei. Acho que é uma solução que vai vir com muita força no mercado e vai ser um grande sucesso, tenho certeza, e um grande case de vocês. Então, super obrigado pelo teu tempo aí de participar com a gente aqui. Pô, obrigado, cara. Valeu. Tamo junto. Gente, continuem acompanhando as conversas aqui do VTEX Day. A gente tem uma playlist no YouTube, que provavelmente você está nela. Dá uma buscada aí, que tem muita conversa bacana. A gente teve uma conversa que eu gostei muito com a Skelt, falando do mercado de influenciador. A gente falou agora também de VTEX Ads, falamos de novos canais de aquisição. Então, dá uma olhada que tem muita informação bacana para você olhar para o seu negócio e achar novas formas de fazer ele crescer e aumentar a venda. Então, super obrigado e até o próximo VTEX Day. Valeu.